Bem-vindos à chamada Fevereiro de 2022 Projetos Estruturantes do Subprograma Territórios Indígenas no âmbito do Programa REM Mato Grosso. Essa apresentação tem como objetivo auxiliar vocês na leitura da chamada e no preenchimento dos anexos. Primeiro, algumas informações prévias. Temos aqui o link para o formulário e é recomendado que sempre que tiver dúvidas, envie um e-mail para chamada.indígena02@fumbio.org.br até às 18 horas do dia 11 de março de 2022, horário de Brasília. Vamos começar? Bom, faz parte dessa chamada o próprio edital da chamada, o formulário de inscrição e o anexo A, o anexo B, o anexo C, o anexo D, E, F, G e H. Vamos passo a passo? A sugestão aqui é uma ordem de leitura. Começar pelo edital e, em seguida, ler o anexo H. Por que o H antes dos outros? Porque nele contém os critérios de avaliação que o financiador vai utilizar para analisar a sua proposta. Esse é o único anexo que a instituição não precisa preencher. Então, é sempre bom ter esses critérios em mente antes de preencher os outros. E quais são esses critérios? 1. Capacidade técnica e organizacional do proponente e de seus parceiros. 2. Capacidade técnica da equipe. 3. Embasamento técnico e metodológico da proposta. E 4. A apresentação da proposta. Lembrando que cada um desses critérios também tem subcritérios, então não esqueça de ler no anexo H. Não podemos esquecer de ler sempre com muita atenção o edital, porque ele contém muitas informações e muitas atenções. Segundo, prazo para se candidatar é 13 de março. Terceiro, o prazo da execução do projeto é de 12 meses. Quinto, os valores. No caso dos projetos estruturantes, o valor mínimo pedido é R$500 mil e o valor máximo R$1 milhão. Aqui, excluindo a contrapartida. Vamos falar mais sobre a contrapartida mais tarde. Quem pode propor? As organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, em suas diferentes formas de constituição, desde que a sua missão seja congruente, esteja alinhada à temática do Programa REM Mato Grosso. E as sociedades cooperativas e representantes e parceiras dos povos indígenas no Mato Grosso. Temos aqui alguns requisitos mínimos obrigatórios, que são eles, são aquelas condições que precisamos reunir para que eles analisem a nossa proposta. Lembrando que apenas uma instituição será considerada a proponente por projeto. Então, vamos lá? Primeiro, a instituição tem que ser formalizada com registro no CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Segundo, o CNPJ deverá ter no mínimo 2 anos de registro. E, terceiro, o CNPJ não pode apresentar pendências ou restrições. Quarto, a instituição tem que comprovar uma regularidade fiscal perante a Previdência da União. E 5, possuir carta de anuência dos povos indígenas que serão beneficiados. Lendo o edital, nós vemos também que o público-alvo da chamada está configurado em 7 regionais. A Regional 1 Xingu, a Regional 2 Médio Araguaia, a Regional 3 Vale do Guaporé, a Regional 4 Chavante, a Regional 5 Noroeste, a Regional 6 Norte Caiapó e a Regional 7 Cerrado e Pantanal. Lendo o edital, também vemos que o objetivo é apoiar iniciativas locais que contribuam diretamente com os objetivos do Programa REM Mato Grosso e propiciem melhorias aos povos e comunidades indígenas presentes no estado. Portanto, temos também 9 linhas temáticas. São elas: fortalecimento sociocultural, a sustentabilidade e meio ambiente, a vigilância e monitoramento dos territórios indígenas, a produção e coleta para segurança e soberania alimentar e nutricional, a gestão de trabalho, renda e comercialização, a gestão territorial e ambiental dos territórios indígenas, infraestrutura das aldeias, mulheres, equidade de gênero e prevenção e combate a incêndios florestais. Atenção! Será obrigatório para essa chamada demonstrar a transversalidade de no mínimo 5 dessas linhas temáticas. Lendo o edital, nós vemos também que, quanto às instituições parceiras, elas não podem ser contratadas como prestadoras de serviço.
Então, tenha cuidado. Quanto ao apoio técnico local, é imprescindível que haja a contratação de um apoio técnico local para a realização das atividades de monitoramento físico e financeiro do projeto, em articulação com a instituição proponente. E quanto ao orçamento, temos mais duas atenções. A primeira é: as liberações dos recursos do Fumbio serão realizadas semestralmente, porém, o segundo desembolso será efetuado mediante comprovação da execução financeira em 70% do total já desembolsado. E a segunda atenção, quanto ao orçamento, é a seguinte: os valores totais planejados nos trimestres 1 e 2 do cronograma de desembolso não deverão ultrapassar 40% do valor total do projeto. Também vemos que nessa chamada é esperada a contrapartida. E o que é a contrapartida? São os recursos que a própria instituição proponente coloca no projeto. Então, pode ter contrapartida financeira e pode ter também contrapartida não financeira, como, por exemplo, oferta de infraestrutura, pessoal, bens, insumos, que a instituição proponente coloca e que deve ser contabilizado também como contrapartida não financeira. Atenção aqui! A entidade proponente responsável pelo projeto deverá obrigatoriamente apresentar uma contrapartida mínima de 20%. Então, por exemplo, se o valor a ser pedido é o valor máximo de R$ 1 milhão, isso significa que a entidade proponente pelo projeto deverá apresentar uma contrapartida de 20%, ou seja, de R$ 200 mil. A contrapartida deve ser calculada sempre sobre o valor solicitado pela proposta e poderá ser atendida por meios de recursos financeiros próprios ou de outros projetos, bem como bens ou serviços, desde que sejam economicamente mensuráveis. Lendo o edital, vemos que tem várias possibilidades de despesas, sejam elas diárias, passagens, obras, bens, custos recorrentes, serviços de terceiros como consultorias, assistência técnica, salários, encargos e benefícios previstos na legislação trabalhista e custos administrativos, por exemplo, aluguel, luz, taxa bancária, água, leasing de máquina para fotocópias. Mas vemos também no edital que tem algumas despesas que não podem ser despesas no projeto. São as despesas inelegíveis. Vamos a elas? Não pode aquisição de bens imóveis, não pode pagamento de dívidas, não pode compra de armas ou munição, não pode impostos, taxas ou tributo que não seja inerente do custeio ou de investimentos realizados pelo projeto. Não pode atividades que promovam interesses partidários, que promovam também interesses eleitoreiros ou interesses religiosos. Também não pode compra de agrotóxico e insumo agrícola de natureza química. E, por último, não pode pagamento de salários, diárias ou qualquer outra espécie de remuneração a integrantes da administração pública direta ou indireta. Então, tome cuidado, não é? Qualquer projeto ou atividade que seja contra a manutenção da floresta em pé e das tradições dos povos indígenas não serão aceitas. Lendo o edital, vemos que também não podemos esquecer de alguns documentos que devemos enviar junto com os anexos. São eles: cópia dos atos constitutivos, cópias da ata da eleição, cópia da identidade do CPF, dos representantes legais, certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, abrangendo inclusive as contribuições sociais, a certidão de regularidade junto ao FGTS, a carta de parceria e de apoio, quando exigível, acompanhado também dos documentos de comprovação da representação legal do signatário do documento e, por último, a carta de anuência, que já falamos antes nos requisitos obrigatórios dos povos indígenas beneficiados, assinada e datada. Temos algumas possíveis dúvidas quando for ler o anexo A e o anexo B. O anexo A de dados cadastrais e o anexo B a identidade da instituição parceira, tem um campo que chama natureza jurídica. O que é natureza jurídica? Natureza jurídica é o regime jurídico ao qual a organização está submetida. Então, por exemplo, associação sem fins lucrativos é uma categoria, é uma natureza jurídica. É como se fosse
categoria que colocamos aqui para saber quais são as normas e quais são as regras que vão reger esse tipo de instituição. Temos lá também um campo que se chama ordenador de despesas. O que é o ordenador de despesas? É aquele responsável por autorizar pagamentos, suprimentos, etc. No anexo C, que é o da apresentação geral do projeto, também devemos escolher as áreas de atuação, escolher as linhas temáticas, lembrando do critério da transversalidade, que tem que ter pelo menos um alinhamento com 5 linhas temáticas, não é? E se você estiver com dificuldade de desenvolver o projeto, comece a pensar nos resultados, objetivos que se quer alcançar. Para atingir um objetivo, são necessárias quais ações? Já existe alguma experiência anterior? Para qual público? Lembrando que metodologias são as estratégias que iremos utilizar para chegar aonde queremos. Não esqueça dos indicadores e metas quando estiver preenchendo a apresentação do projeto, especialmente nos resultados. Os indicadores são como podemos medir os avanços do projeto. Por exemplo, o número de projetos locais apoiado pelo RENMT. A meta é que o projeto se propõe a atingir. Exemplo, 10 projetos locais apoiados. Se essa é a meta, eu consigo avaliar depois se foram 10 mesmos que a instituição conseguiu atingir. Há materiais também de outras entidades que poderão servir de modelo de apoio, como, por exemplo, Fundo Amazônia Bem Viver Sustentável. Então, quando passamos para o anexo D, que é o cronograma, temos que perceber ali que cada objetivo específico demanda um conjunto de atividades. Temos que pensar qual atividade vem primeiro, qual vem depois, qual despesas preciso prever com maior antecedência e quais atividades se subordinam umas às outras para conseguir desenvolver um cronograma de execução física do projeto. No anexo E, que é o anexo do orçamento e cronograma de desembolso, muita atenção. É uma planilha de Excel que já está formatada. Ela tem 2 abas. A primeira, instruções para o preenchimento. Leia com muita atenção essas instruções. E a segunda é a própria planilha, né? Orçamento e cronograma de desembolso, que vocês irão preencher. Então, vocês podem perceber ali naquela planilha, na segunda aba, que os tipos de despesas já estão elencados. Então, veja se você está preenchendo as despesas no tipo correto e se está selecionando o campo certo. Exemplo, consultoria, pessoa física ou consultoria, pessoa jurídica. E também você pode especificar quando escolher outros. Não esqueça que não pode ser colocada nenhuma despesa que está proibida no edital. O anexo F é o formulário de apreciação institucional e ele tem uma série de abas, cada uma vai ser preenchida com as informações da instituição. Basta responder as perguntas que estão nos campos. E o anexo G é uma declaração de inexistência de pendências. Tem um modelo, basta só colocar o nome do projeto, a data, o local, o representante legal, assina e o nome da organização. Então, é isso. Muito boa sorte. Não se esqueça do link e não se esqueça do e-mail para qualquer dúvida a mais, ok? Um abraço.